Olá, tudo bem? Como é que você está? Que bom te ver. Olha só, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de auditoria de balanço, né? E vamos abordar no terceiro tema, nós vamos abordar estruturação do trabalho do profissional auditor. E para isso nós vamos cobrir mais uma vez três elementos. Nós vamos falar um pouquinho da visão e do foco do trabalho desse profissional. Nós vamos estar falando da estruturação do trabalho, sempre respeitando. Lembra que na aula passada nós falamos na NBCT 11? Então, aqui nós vamos estar seguindo a partir de agora o passo a passo da NBCT 11. Eu vou trazer para a gente um estudo de caso para a gente começar a materializar um pouco dessa teoria que a gente vem abordando até agora. Então, o primeiro tópico que nós vamos abordar é a visão e o foco do trabalho. Depois nós vamos falar pela estruturação desse trabalho e começarmos a falar do planejamento, ou seja, as etapas do planejamento do trabalho. O trabalho para ser executado e concluído e produzido de uma forma plena e segura, ele precisa ter um excelente planejamento. Então, o planejamento do trabalho é algo extremamente importante que a gente vai ter que explorar de uma forma bastante significativa para garantir que a gente conhece aquele ambiente, tanto interno quanto externamente, no que diz respeito àquela organização societária. Bom, vamos falar do nosso primeiro tema, que é o foco do trabalho desse profissional. Então você pode me perguntar, qual seria então a visão que esse profissional tem que ter? Considerando o início, meio e fim, eu trouxe uma tabelinha para vocês, que eu estou colocando aqui do lado, para facilitar o nosso entendimento, onde eu destaco a natureza e o critério dessa visão, desse foco. No que diz respeito à natureza, qual é o tempo de execução desse trabalho de auditor de balanço? A natureza ela vai ser contínua, ou seja, periodicamente é necessário esse auditor tirar uma fotografia do comportamento da movimentação financeira, econômica, patrimonial daquela organização societária. E essa fotografia é de acordo com a legislação. Então, a periodicidade ela vai se dar através da regra estabelecida para aquela organização societária. Quer ver um exemplo? As instituições financeiras, obrigatoriamente, o acompanhamento é trimestral. É produzido ao final de um exercício social uma foto, né? O parecer, a opinião desse profissional auditor, mas trimestralmente, por uma exigência da própria estrutura fiscalizadora desse ambiente, faz-se necessário esse profissional emitir opinião. Outras empresas de médio porte, não necessariamente são obrigadas a terem auditores constantemente. Então, o auditor ele vai uma, duas vezes só ao longo do exercício social, aplica a metodologia padrão para garantir aí a fotografia de forma segura. Mas a periodicidade ela está associada à publicação de um exercício social. Publicou o exercício social, é tirada uma fotografia. No que diz respeito às normas, a gente já tratou um pouco na aula passada, mas as normas quem define é o ambiente de fiscalização da contabilidade. Basicamente, o Instituto Brasileiro de Contadores e, principalmente, o Conselho Federal de Contabilidade. E qual é o objetivo desse trabalho? O objetivo do trabalho é opinião. Ponto. Expressar opinião à luz da fotografia identificada. Se a fotografia ela é feia ou bonita, isso não interessa. Se a empresa ela está produzindo riqueza ou tirando riqueza dos seus investidores, isso não interessa ao auditor. O que interessa ao auditor é se a foto ela não tem Photoshop, ela está limpa. Esse que é o grande propósito. A metodologia de trabalho, eu vou resumir numa palavra, eu coloquei aqui para vocês, ser cético. Então, ceticismo é algo, é um fator crítico de sucesso para exercício dessa visão, desse foco desse trabalho. A materialidade do trabalho, a gente vai
também mais à frente falar de materialidade, da materialidade planejada e do erro tolerável, ela visa focar naquilo que é relevante. É lógico que toda a movimentação contábil, toda a fotografia, ela é importante, mas existem comportamentos, rubricas contábeis, registros de informações mais relevantes do que outros. O auditor ele não pode ficar a vida inteira num ambiente organizacional de forma que ele fique ali analisando todo o extrato bancário de todas as contas bancárias da empresa. Então, existe uma metodologia que a gente vai praticá-la aqui, onde essa metodologia dá segurança à empresa de auditoria para garantir de que analisando de uma forma, num critério de amostragem, ela cubra a totalidade e tenha uma segurança no expressar de sua opinião. Então, diante do universo, ela seleciona uma população, uma amostra, e tira uma fotografia em cima dessa amostra. E expande essa amostra para todo o universo. É a materialidade que a gente está falando aqui em questão. As evidências, como eu citei, é por amostragem, não vou cobrir a totalidade das informações. E as fontes de evidência são as análises. É a investigação, a fatura, o contrato, o documento, a nota fiscal, ao controle interno como um todo e ao registro das informações. A fonte de informação é justamente o auditor estar em campo, como se diz no jargão da profissão, para analisar os documentos produzidos que geram os registros contábeis. O valor agregado, verdade, desse trabalho desse profissional, nada mais é do que credibilidade. Quando eu chancelo dizendo que aquele demonstrativo contábil reflete a verdade, eu tenho que ter crédito. E esse crédito eu vou obtê-lo à medida que eu tiver ética e transparência, ou seja, eu exerça o cumprimento da minha profissão de forma adequada à luz da boa governança daquele ambiente corporativo. E a finalidade? Finalidade, a gente falou na primeira aula, atender os stakeholders, garantir que os stakeholders tomem as suas decisões de forma segura, né? E aí você vai me perguntar, mas qual o foco, então, do trabalho? O foco do trabalho é emitir o parecer. E por que eu estou colocando emitir o parecer? Porque a auditoria externa, ela tem como objetivo, como foco, a produção de um parecer que expressa a opinião desse profissional. Mas existem outros tipos de auditoria, né? A auditoria independente, como vocês certamente já viram na outra disciplina. Existe a auditoria focada em fraude, auditoria forense. Cada auditoria, cada tipo de trabalho, ele vai te exigir um objetivo a ser atingido. O nosso objetivo aqui maior é a fotografia das demonstrações financeiras e, consequentemente, expressarmos a nossa opinião. Aí você vai falar assim, poxa, legal, bacana, estou entendendo até aqui, show de bola, mas como é que eu faço essa estruturação desse trabalho? Eu já entendi qual é o foco, eu já entendi qual é o objetivo do trabalho, como é que eu estruturo esse trabalho? Esse trabalho ele é muito tranquilo, ele é dividido, estruturado, programado, vamos dizer assim, em 4 grandes grupos. O primeiro grupo é o que a gente está começando a abordar aqui, que é o planejar. É o planejamento do trabalho. Eu preciso entender o ambiente corporativo para, na sequência, mergulhar efetivamente na segunda etapa, que é estruturar um programa de trabalho, um passo a passo de como eu vou verificar cada rubrica contábil do meu interesse. Então, vamos aqui simplificar. Eu tiro uma fotografia, uma big picture do ambiente corporativo e depois que eu tiro essa grande fotografia, eu produzo um checklist, um passo a passo, um script, né? Para seguir de uma forma metodológica em cima daqueles pontos, daquelas rubricas que me chamam a atenção. A segunda etapa, então, é a estruturação do programa de trabalho.
A terceira etapa é a realização do teste efetivamente. Então, nas próximas aulas a gente vai ver como que a gente faz esses testes, os tipos de testes que existem, e eu vou executar o programa de trabalho. Então, a terceira etapa nada mais é do que o cumprimento daquilo que eu combinei, baseado no que eu planejei. E a quarta etapa? Você pode me perguntar. A quarta etapa nada mais é do que a produção do resultado. Observe, então, que a estruturação do meu trabalho, ela passa, e vale a pena a gente repetir, no planejamento, na elaboração do procedimento, na execução dos testes e na produção do parecer. Esse é o arcabouço. Essa é a estrutura do trabalho como um todo. Aí você vai falar, poxa, legal, Douglas, eu entendi. Mas o que é, então, essa primeira etapa, esse planejamento? Eu já entendi a estrutura para chegar ao meu objetivo final, ao foco do trabalho. Mas você pode evoluir um pouco mais sobre cada uma das etapas, a começar pelo planejamento? Eu vou te responder, claro. Primeiro que isso está normatizado. Tem uma norma que eu coloquei aqui na tela, que é a norma brasileira contábil, a TA 300, que ela define exatamente o que é um planejamento, como que esse planejamento é estruturado, como que ele deve ser focado, estabelecido, definido, como forma a garantir que eu conheço do todo daquele ambiente corporativo, daquela organização societária no qual estou exercendo o trabalho. E olha que eu botei aqui na tela aqui do lado o ISA a qual ele está vinculado. O que é o ISA? O ISA 300? É a boa prática internacional, a norma internacional, onde a Comissão de Valores Mobiliários se utiliza dessa norma internacional e transforma, à luz da legislação nacional, essas boas práticas internacionais. Em resumo, sem enrolar muito você, o planejamento do trabalho nada mais é do que uma estratégia global onde eu defino a época, a extensão, o escopo do meu trabalho de forma a me orientar a agir de uma forma segura na expressão da minha opinião. Vamos resumir? É uma bússola. O planejamento do trabalho, então, nada mais é do que uma bússola desse profissional com um viés de exercer aí de forma segura o trabalho. Aí você vai falar, poxa, legal, eu entendi então a estruturação, o objetivo maior desse planejamento. Mas assim, você pode detalhar um pouco mais quais são os objetivos, a essência de um bom planejamento? Um bom planejamento, ele deve, acima de tudo, eu elenquei para vocês aqui 5, 6 elementos, e o primeiro deles é facilitar o foco de atenção do trabalho de auditoria. O planejamento ele tem que ter elementos dentro dele que sinalizam o foco. É como se fosse aqui eu com uma lanterna no escuro. Eu preciso enxergar, caminhar. Eu acendo a lanterna e caminho por aquilo que eu estou visualizando. Um facilitador. Um outro objetivo que eu posso destacar também para a gente, aqui no nosso bate-papo, é auxiliar na identificação de não conformidades. Se é uma bússola, essa bússola ela precisa ter um norte. E esse norte eu vou estar perseguindo. Se porventura, no meio do caminho, eu me desvio para o sul, para o leste ou para o oeste, eu consulto a bússola e ela me redireciona à direção certa. O trabalho, então, ele deve e exige uma trilha que eu não posso me desviar dessa trilha, porque senão eu me perco. E o planejamento ele é justamente o caminho, essa trilha no qual ele me permite auxiliar na minha jornada para identificar só aquilo que me interessa. Orientação seria um outro grande objetivo de organizar o meu trabalho. E aqui é importante no que diz respeito ao tempo de trabalho.
Esse profissional é um profissional que ele presta serviço. Se ele é um prestador de serviço, ele recebe por hora. Se ele recebe por hora, ele obrigatoriamente precisa estabelecer uma tabela de honorários. E como é que é estruturada essa tabela de honorários? Eu preciso, então, mergulhar no ambiente de controle da empresa para montar o meu planejamento, e é esse planejamento que vai me julgar, à luz da minha expertise, o quanto tempo eu vou estar gastando para analisar cada uma das contas. Então, o planejamento ele serve também para isso. Ele auxilia e organiza o meu trabalho de forma a me permitir focar nos elementos-chave, nos elementos certos, para me permitir uma melhor organização do meu dia a dia, sem estourar as minhas horas e sem cobrar demais do meu cliente, ou seja, chegando a um break-even point aí no que diz respeito à relação com o meu cliente. O planejamento ele serve para direcionar a equipe, auxilia na seleção da equipe que está capacitada ou não para exercer aquela auditoria naquela empresa. Exemplo, uma auditoria, por exemplo, de oil e gas, né, de empresas de energia, Petrobras, por exemplo, é uma equipe de auditoria diferente daquela equipe que faz um trabalho numa instituição financeira. O foco, a natureza das contas, a proposta de trabalho, os relacionamentos que essa empresa tem, os stakeholders que essas empresas têm, uma de oil e gas, de outra de ambiente financeiro, de instituição financeira, exige desse profissional auditor conhecimentos diferentes. Então, eu preciso planejar o meu trabalho de forma a colocar na minha equipe profissionais associados à natureza da atividade que aquela empresa exerce, né? Não poderia ser diferente disso. Facilita o planejamento, um bom planejamento, ele facilita também o direcionamento de revisões. Eu faço o trabalho, outra pessoa vem e revisa meu trabalho, porque a expressão da opinião é algo muito sério, né? Que exige aí uma revisão da revisão da revisão da revisão. E esse processo de revisão, quando eu tenho uma trilha, quando eu tenho um checklist, vai facilitar o revisor no nível superior a garantir a integridade da informação. E por último, esse planejamento ele tem como objetivo auxiliar, se for o caso, a percepção desse profissional e identificar se existe a necessidade ou não de desenvolver um trabalho junto a terceiros, a auditoria de terceiros. É esse que é o grande propósito. Legal? Aí você pode me perguntar, legal, Douglas, eu entendi então o objetivo, mas o que esse planejamento tem que conter? Quais são os elementos que tem que estar dentro desse planejamento para garantir que ele transcorra de uma forma conforme a boa prática? Algumas premissas que eu compartilho aqui também com você. A premissa da época, da abrangência e da extensão, ou seja, em que momento eu estou vendo aquelas informações? Qual o tempo, a época que eu estou analisando a periodicidade que eu estou analisando aquelas informações? Isso é importante, porque se eu vou expressar minha opinião, eu vou expressar minha opinião num espaço de tempo. Então eu digo para você, eu vou analisar de janeiro a dezembro do ano de 2020, de 2021, de 2022. E 2019? Eu não vi. Mas 2019 aconteceu uma situação crítica. Mas se não eu estiver desenhado e registrado no meu planejamento que eu não verei 2019, mesmo que tenha acontecido um fato relevante, eu foquei em 2020, seja lá qual for o período. E por isso a importância de deixar claro a extensão, a época e a abrangência do trabalho. Se eu faço um trabalho numa empresa, numa subsidiária Brasil, e essa empresa tem uma subsidiária na Argentina, por exemplo, a fotografia que eu estou tirando, eu tenho que dizer se é do Brasil e Argentina, se é só da Argentina ou se é só do Brasil.
eu tenho que deixar claro também qual é a abrangência desse meu trabalho. Senão, depois eu vou ser cobrado como o auditor de algo que não me diz respeito, né? Então, o planejamento ele tem que conter esses elementos. Ele tem que considerar também a opinião desse profissional no que diz respeito ao nível de informações que essa empresa vai produzir para ele. Aí você pode traduzir isso melhor? Claro, a empresa precisa estabelecer se ela se sente confortável ou não com o ambiente de controle que ela mesma exerce, se os profissionais que desenvolvem o trabalho na empresa são profissionais capazes ou não, se os sistemas de controle interno da empresa são sistemas eficazes ou não, porque isso deve fazer parte do planejamento do auditor para facilitá-lo na tomada de decisão e no seu direcionamento quando ele for focar nos fatos relevantes. Então, olha que interessante. A empresa diz se ela se sente confortável em fornecer as informações de uma forma íntegra ou não para o auditor, e é em cima dessa informação que ele vai definir a extensão dos seus testes, a extensão das suas análises ou não. Esses são os elementos assim, importantes a serem contemplados nesse planejamento. Estou colocando aqui para vocês a Magazine Luiza. Então, a partir de agora, eu queria que vocês entrassem no site da Magazine Luiza e vamos usá-la como um laboratório, um estudo de caso de agora em diante, para nós montarmos o nosso planejamento, o nosso programa, os nossos testes e a nossa opinião. Aí você vai falar assim, mas é só entrar no site lá da Magazine Luiza que já tem estudo mastigado lá. É verdade. Mas vamos entender então como esse profissional independente chegou à opinião que ele publicou no ano passado lá na Magazine Luiza, nesse primeiro trimestre. A Magazine Luiza ela produz as informações de forma trimestral. Pega então esse link, entra no site da Magazine Luiza, lá na parte de relacionamento com o investidor, e dentro desse ambiente vai ter uma série de informações. Para vocês terem uma ideia, é tão importante para nós estudantes, para nós investidores, a transparência da informação, que se você quiser, você escuta a última reunião de diretoria da Magazine Luiza, está lá publicada lá. Mas no nosso caso aqui, vamos focar nas demonstrações financeiras. Então eu botei o link aqui, entra lá ITR 20, ou seja, a fotografia de janeiro, fevereiro e março de 2020, que vai servir de base para nós estudar. Baixa no seu favoritos e deixa guardado. Tá legal? Vamos continuar então aqui no nosso bate-papo. Como é que eu estruturo então esse planejamento? Você pode me perguntar. Quais são as etapas necessárias? O que eu tenho? Já entendi o objetivo do planejamento, eu já entendi o que ele tem que contemplar como campos genéricos, mas como é que eu na prática executo o planejamento? Vou te responder 3 etapas. A primeira etapa é conhecer o ambiente de controle. E quando eu falo de conhecer o ambiente de controle, isso não é por você gostar da Magazine Luiza, ou seja lá qual for a empresa que você está auditando, não. Isso é exigência. Isso é exigência na norma brasileira contábil, a TA 315, ela exige que para que você faça um bom planejamento, você obrigatoriamente deve conhecer um ambiente de controle, que é a primeira etapa. E o que é conhecer um ambiente de controle? É bater na porta da empresa e sentar com os pontos focais e entender, por exemplo, das práticas contábeis. Entender dos fatores econômicos, entender da legislação aplicável, entender das práticas de gestão do negócio, entender quais são as contas representativas, as contas significativas, entender quem são os stakeholders daquela empresa, entender sobre o ambiente de controle e os riscos inerentes àquele ambiente de controle. Aí você vai perguntar, como é que eu entendo isso? Estudando. O segredo de tudo é estudar. Hoje a gente tem aí, nós estamos fazendo a nossa aula aqui distanciada,
e através do smartphone, através do computador, através de várias mídias, você está acessando essa informação. Então, não é desculpa para esse profissional auditor pesquisar, estudar previamente sobre o negócio, sem mesmo até conhecer o negócio. Isso os investidores fazem aí de uma forma muito tranquila. Então, se a gente está falando, por exemplo, de Magazine Luiza, eu preciso entender do segmento de varejo nacional. Como é que está esse segmento de varejo nacional? O que a Associação de Varejistas Nacionais está pensando hoje, vis comportamento de queda econômica em função aí da pandemia? Como é que está o mercado nacional, o mercado internacional, que se relaciona com o nacional, no que diz respeito ao segmento varejista? Isso é estudar. Então eu preciso ter uma grande fotografia no que diz respeito ao comportamento econômico desse segmento de negócio no qual a empresa está inserida. Se a gente está falando de segmento financeiro, é a mesma coisa. Quais são as regras do Banco Central? Se eu estou fazendo uma auditoria de uma instituição financeira, hoje a gente tem esse monte de banco virtual, então se eu sou auditor de um desses bancos virtuais, eu preciso entender quais são as regras, quais são as definições estabelecidas pelo Bacen, né, o Banco Central do Brasil, no que diz respeito ao comportamento mercadológico de concessão de crédito ou não, de financiamento a cliente ou não, dessas instituições financeiras. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender o contexto econômico, eu preciso entender qual é a legislação fiscal tributária pertinente a essa empresa. Que isso vai me dar garantia de quando eu for analisar a rubrica contábil imobilizado, a rubrica contábil impostos a recuperar, eu já tenha na minha mente compilado o comportamento natural daquele segmento de negócio. Então, antes mesmo de fazer qualquer auditoria, eu preciso estudar e fazer um dever de casa para conhecer o meu ambiente de controle. O ambiente de controle externo e o ambiente de controle interno. Se é meu cliente, então eu sento com as partes interessadas, como eu falei há pouco, e pergunto para eles, vem cá, vocês recebem treinamento, vocês recebem capacitação, você treina a sua equipe, o seu sistema contábil ele é eficaz, você recebe fiscalização externa de órgão específico, se é, por exemplo, uma empresa aduaneira, então a Polícia Federal e os órgãos lá, a Anvisa, fiscalizam adequadamente. Tem multa, não tem multa? É confortável, não é confortável essa relação? Isso eu chamo, então, de conhecer o ambiente de trabalho. Conhecer o ambiente de trabalho, muitas das vezes, através do trabalho do auditor interno. Então, entender e se aproximar do auditor interno dessa empresa, muitas das vezes, nesse momento, é importante. É importante porque ele vai te permitir traduzir melhor o comportamento do fluxo das informações produzidas pelos departamentos e, consequentemente, o reflexo dessas informações nos demonstrativos financeiros, que é o objeto do seu interesse. Só para vocês terem uma ideia, olha aqui na tela o dever de casa prévio. Aqui eu peguei 2, 3 lâminas da Magazine Luiza só para compartilhar com vocês. Mas quem é a Magazine Luiza? O que ela faz? O que ela deixa de fazer? Eu sei que é a loja que tem aqui na esquina da minha casa que vende eletrônico e outras cocitas mais. Isso não é suficiente para o auditor. Então você precisa entender, por exemplo, a estrutura societária. Observe que eu estou colocando aqui para você que a estrutura societária da Magazine Luiza ela tem ali 65% do seu capital fechado, ou seja, na mão de controladores, e a diferença, 30% a 35%, livre no mercado para ser negociado. Se você tem uma ação da Magazine Luiza hoje e é um investidor na Magazine Luiza, aqui entre nós até recomendo, se você gosta de brincar com ações, com fundos de investimento, você faz parte desses 35%. Completando aí, totalizando os 100% do capital da Magazine Luiza. E o que ela faz com esses recursos, com esses 100% de capital?
Tá aí, eu não vou entrar aqui no detalhe, você depois ler com calma, mas ela tem, ela usa esse capital para financiar crédito, para desenvolver negócios, para desenvolver o e-commerce, nesses dias atuais, cada vez mais significativo o comportamento do e-commerce, e por aí vai. E por aí vai. Entra no site lá que eu te indiquei, que você vai ver lá. Vamos trabalhar em cima do primeiro trimestre de 2020, como eu sinalizei, e você vai ver lá os destaques do que aconteceu nesse primeiro trimestre. A própria empresa produz essas informações que são de grande valia para esse profissional de auditoria. Então ela fala lá de resultado de vendas, vendas canceladas, ele fala de EBITDA, ele fala de EVA, ele fala de lucro líquido, ele fala de margem, ele fala quanto que o e-commerce cresceu, quanto que diminuiu diante da crise. A gente está falando aqui especificamente do momento de Covid, né? Primeiro trimestre do ano. Então, estou tudo informado lá. Isso serve para o auditor, então, entender o ambiente de controle. Legal? A segunda etapa do planejamento é realizar a análise global das demonstrações. E o que é realizar a análise global das contas? Lembra que eu falei para vocês que os administradores, os gestores, precisam produzir a informação de que o ambiente ele é confiável ou não? Lembram disso? Pois é. Essa informação ela é oficializada através da carta da administração. Carta de administração, na verdade, então, antes do auditor começar o planejamento, ele pede um documento, que é a carta de administração, onde nesse documento o contador, o controller, o diretor financeiro, o presidente, ou seja, CEO, CFO, todas as pessoas da alta administração da empresa assinam esse documento dizendo para o auditor como que está o ambiente de controle, como que está a relação com o fisco, como que está a relação com os stakeholders da empresa na visão deles. Isso serve de conforto para o auditor que essa carta ela é, na verdade, uma análise global desse ambiente de controle. Junto com a carta, um outro elemento a ser considerado nessa análise global é a tendência do mercado. A empresa teve reestruturação, teve reorganização societária, tem um novo player entrando no mercado que vai comprometer a performance da empresa, o segmento de negócio dela está se esvaziando, está se beneficiando com a situação econômica, ou seja, tudo isso são elementos que permitem o auditor ter uma análise global para garantir aí a boa estruturação do planejamento. Legal? A terceira etapa da estrutura do planejamento é identificar as contas significativas. Então observa que a gente está no caminho certo. Eu fiz o dever de casa e conheço o ambiente no qual a empresa está inserida. Eu perguntei aos gestores se eles estão seguros e tranquilos com relação ao dia a dia da empresa, e agora que de posse dessas informações, eu vou pegar os demonstrativos contábeis produzidos e vou tirar uma fotografia. Eu vou identificar ali as contas que são relevantes, as contas que são significativas. Aí você pode me perguntar, mas como é que eu vejo essas contas relevantes ou não? Aquelas contas que são suscetíveis a problemas. Você pode me dar um exemplo, Douglas? Posso. Se a empresa ela vive de captação de recursos para investimento em estoque, por exemplo, então eu preciso entender a relação desse financiamento com a conta estoque. Será que as operações são casadas? Será que o meu fluxo de caixa ele não está descoberto? Então eu vou analisar o comportamento da minha capacidade operacional, eu vou analisar o comportamento da minha capacidade financeira, o meu giro de estoque, o meu valor do custo de captação desse investimento, por exemplo, são elementos que vão me chamar a atenção. Então, se a gente for selecionar contas significativas, para resumir para vocês, é aplicar tudo que você aprendeu em análise de investimento. Lembra da matéria análise de investimento? Lembra da matéria análise de balanço? Análise de balanço.
onde você fez a revisão horizontal, revisão vertical, índice de liquidez, índice de rentabilidade, índice de endividamento, cálculo de EBITDA, margem EBITDA, lembra disso tudo? Pois é nesse momento que você vai aplicar aqui nas fotografias da empresa a identificação desses indicadores. É através das contas significativas que a gente considera isso. Então eu preciso apurar o tamanho da conta, se existe uma normalidade na movimentação do rasão dessa conta, se essa conta é suscetível a fraude ou não, uma conta de compras, por exemplo, dependendo da natureza da empresa, uma conta de outros, né, outras despesas, é uma conta estranha se ela está com um saldo muito grande, a complexidade dessa conta, como eu falei, a exposição à perda dessa conta ou não, enfim, elementos que eu tenho que considerar na estruturação e na identificação das contas significativas. Legal? Vamos exemplificar então através da Magazine Luiza. Coloquei aqui na tela as contas de ativo, né, o total das contas ativas da Magazine Luiza, e aqui eu já até destaquei para vocês algumas contas que chamaram a atenção, as grandes contas. Eu não fiz nem análise horizontal aqui, nem análise vertical, mas por si só, eu estou selecionando aqui a conta, eu vou olhar aqui na tela, né, a conta títulos e valores imobiliários, a conta contas a receber de cartão de crédito, a conta estoque, como circulante, né, como contas com volumes significativos e relevantes que são objetos de análise. Para que eu vou ver a conta estoque? Eu vou ver a conta estoque porque a Magazine Luiza é uma empresa de varejo. Ela está aumentando o estoque dela, então significa dizer, se a gente for fazer a comparação aí do último trimestre do ano passado para o primeiro trimestre, a gente vê que o saldo da conta aumentou. Então será que ela não está vendendo? Ou será que ela comprou mais barato para vender no futuro e derrubar o preço do concorrente? Isso precisa ser analisado. Tem uma outra conta aqui, contas a receber no cartão de crédito. O que isso significa dizer? Significa dizer que ela está financiando o cliente dela, né? Então ela está alongando o prazo de recebimento. Será que esse alongamento do prazo de recebimento isso não está comprometendo efetivamente o cash flow dela? Isso precisa ser analisado. Aqui no passivo eu destaquei duas contas. Eu destaquei aqui, o passivo não, desculpa, aqui no ativo não circulante, eu destaquei duas contas. Eu destaquei aqui a conta títulos a recuperar e direito de uso, como contas assim bem significativas. Tributos a recuperar, títulos não, tributos a recuperar, né? Tributos a recuperar está associado aí à natureza da operação, né? E o ICMS, né? Pago, recebido, para ser compensado. Então, o valor está alto porque é a natureza da operação, os volumes que ela transaciona são altos. Vamos identificar essa conta. Direito de uso, eu confesso que eu não sei detalhadamente. A gente vai ver ao longo eu não li, eu vou ser muito sincero, eu conheço a Magazine Luiza até 31/12 e o primeiro trimestre a gente vai estudar junto, olha que legal. E o direito de uso, eu não sei se são as aquisições que ela realizou no mercado ou se é o investimento naquela empresa de software lá, no caso a Magalu. Então vamos entender junto depois e o que significa essa conta extremamente alta aí, de direito de uso, né? Legal? Tranquilo? Vamos respirar junto então? Hoje a gente então cobriu nessa aula basicamente 3 elementos, essa foi a minha proposta. Falar um pouco dessa estrutura do trabalho de auditoria, falar da visão, falar do foco do trabalho, falando da estruturação do trabalho, como é que esse trabalho é estruturado, né? As 4 fases, lembra? Do trabalho, e começando a esmiuçar a etapa do planejamento do trabalho, onde a gente tem aí 3 etapas, né? O entender o ambiente, fazer as análises globais e identificar as contas significativas. Legal? Muito bom chegar até aqui com você. Espero que eu tenha contribuído aí com mais esse degrau aí do nosso conhecimento. Um abraço, nos vemos na próxima aula.